Olá, querido acadêmico, sejam todos bem-vindos a este vídeo de material explicativo de matemática aplicada. Eu sou a professora Daniele Marques, formada em matemática, pedagogia e especialista em docência do ensino superior e educação especial inclusiva. Bom, neste material trabalhamos um pouco sobre o cálculo diferencial integral e a lógica matemática. Dois importantes conteúdos que hoje em dia são muito aplicados nas engenharias, economia, medicina e ciência da computação, na sua formação bastante estrutural. Espero que atenda a solicitação de vocês neste vídeo e esperamos que tenhamos ótimos estudos. Na primeira unidade, trabalhamos acerca dos limites de continuidade e o princípio das derivadas. Antes, quando você pegar este material, começaremos com a parte explicativa de um contexto histórico. Aqui nós vamos começar diretamente trabalhando os limites, primeiramente as noções de sucessão ou sequência. Sucessão ou sequência é toda função real cujo valor pertence ao conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? É o conjunto dos números positivos. Então, temos como exemplo uma função 1 sobre n, que é uma função inversa, e atribuindo valores a esse n, teremos então a nossa função 1 sobre 1, que é igual a 1, atribuindo n igual a 2, 1 meio, atribuindo n igual a 3, 1 terço, então teremos uma sequência formada pelos números 1, 1 meio, 1 terço, e continuando assim sucessivamente, quando atribuímos outros valores. Essas funções, sucessões ou sequências, elas podem convergir para o mais infinito ou para o menos infinito, dependendo dos valores a qual atribuímos e da função dada. A convergência de funções. Dizemos que uma função é convergente quando, a partir de um determinado valor fixo, ela apresenta um aumento de valor convergindo para este número fixo. Ou seja, um exemplo de uma função que converge para um determinado número, nós temos a função 1 meio, a função formada pelo conjunto 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e assim sucessivamente. Para que número que essa função está convergindo? Para onde está indo? Você pode perceber que ela converge para o número 1. E dizemos que uma função é divergente quando não temos um valor fixo. Considerando uma função f de n, não temos um valor fixo para qual essa função se dirija. Um exemplo disso, uma função f de n formada por abre parênteses, 2n menos 1, formado pelos números menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, e assim sucessivamente. Para que número que essa função está indo? Não sabemos. Ela está caminhando para o menos infinito. Um número, porque sabemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Bom, falando um pouco mais dos limites, nós temos os chamados limites laterais pela direita e os limites laterais pela esquerda. Chamamos de limite lateral pela direita quando x se aproxima de um determinado valor a pela sua direita, ou seja, valores maiores. Ou seja, dada pela notação, limite quando x tende a positivo, de uma função f de x que converte para b. E limites laterais para a esquerda, ao contrário do que nós falamos pela direita, quando converge para valores negativos, ou seja, x tende a menos a, converte para um determinado valor. No caso aqui, atribuímos como sendo C. Então, os limites de uma função, num determinado domínio, é L quando x tende a mais B, ou M quando x tende a menos B. Ou seja, para valores positivos, L, para valores negativos, M, sendo L e M o resultado do cálculo do nosso limite, que nós já vamos ver como faremos isso. Formas indeterminadas. Como você pode perceber, nós temos uma função consciente de dois polinômios, x² menos 9 sobre x menos 3, quando esse x tende a 3. Se eu substituir diretamente esse 3
nesse limite, o que poderíamos perceber que ficaremos com uma função do tipo, um limite do tipo 0 sobre 0. E o que nós sabemos na matemática, que 0 sobre 0 é um valor indeterminado. Então, o que faremos? Dividimos, como é uma divisão de polinômios, dividimos x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 e obteremos que valor? X mais 3. Só aí sim, nós poderemos substituir esse 3, que é para onde o x tende a 3, e obteremos o valor deste limite dessa forma indeterminada igual a 6. Os limites nos extremos do domínio é quando analisamos o comportamento de uma função. Quando ela tende para o mais infinito, para valores muito grandes de x, ou quando essa função tende a menos infinito, para valores muito pequenos de x. Ou seja, simbolicamente, matematicamente falando, nós temos que o limite da f de x quando x tende ao menos infinito, ou o limite da f de x quando x tende ao mais infinito. Abaixo neste quadro, podemos perceber que nós temos uma função f de x, 1 sobre x, e uma função f de x menos 1 sobre x. Podemos perceber que a primeira converge para o valor 0, se continuássemos colocando, nós começamos colocando que a f de x, o x, esse x vale 10. 1 sobre 10, 0,1. Depois, sobre 1 sobre 100, 0,01. E assim sucessivamente, 0,001, se colocássemos para 1000. E na outra, no exemplo onde essa função atribui-se valores negativos, podemos perceber que ela converge para o menos infinito, porque os valores obtidos são negativos. Quando falamos numa continuidade de uma função, considerando dois pontos dessa função, consideramos que ela seja muito próximo do limite. No caso, ela pode convergir para um valor positivo também, quanto para um valor negativo. E podemos perceber a continuidade. Um exemplo muito simples da continuidade de uma função, quando uma função é contínua, é quando a f de x é igual a x ao quadrado. Que tipo de função é essa? É a função quadrática, a função de segundo grau incompleta, cujo gráfico que nos fornece como resultado, sabemos quando estudamos sobre funções, que é uma função quadrática. Então, dizemos que essa função é contínua. Atribuindo valores positivos e negativos, obtemos essa parábola. Bom, quando que essa função vai ser descontínua? Quando, por exemplo, nós temos uma função, uma função como exemplo do limite de uma exponencial 1 sobre x ao quadrado. Por que ela é descontínua? Porque o que percebemos é que quando traçamos o gráfico dessa função, esse gráfico se aproxima muito do eixo do x, que é o eixo das abscissas. Só que não sabemos até que ponto, sabemos que ela vai se aproximar muito de um valor, mas não vamos ter o valor exato da qual ela se aproxima. Então, vamos dizer que ela é descontínua. Tá? Ou seja, o limite existe para x tendendo a 0, mas ele não é igual ao valor da função x igual a 0. Ele vai se aproximar, como eu falei. Então, dentro do limite das funções, nós temos vários tipos de limites que são trabalhados. Eu apresentei aqui alguns dos principais, e vamos começar pelo limite da função exponencial fundamental, que é dado, nós temos uma matemática simbólica exata para representá-lo, 1 mais 1 sobre x elevado a um expoente x, que geralmente aparece em curvas crescentes, falando de uma maneira geral. Do comportamento dessa função, podemos que à medida que cresce o valor de x, tendendo ao infinito, a fração 1 sobre x decresce. Ou seja, em palavras simples falando, quanto maior for o valor de x, menor é o valor da minha função. Essa função se torna decrescente. Então, ali eu coloquei um exemplo de um gráfico de uma função, como você pode perceber, que nós temos uma parte lá situado no segundo quadrante, crescente, que ela está se aproximando do eixo do y, como você pode perceber, e uma parte do valor decrescente, quando ela se aproxima e chega até o eixo do y. Como podemos perceber, um intervalo aberto no valor 1. E aqui, quando nós calculamos o limite da função exponencial, aparece o número de Euler.
tá? Que é um valor fixo, escrito como 2,71828, e é bastante usado nas funções exponenciais. Bom, falei também aqui, como eu falei para vocês, eu escolhi os principais limites fundamentais. Vamos falar um pouquinho também do limite da função seno, que é o limite trigonométrico fundamental. O limite da função seno, como nós calculamos, nós usamos muito na trigonometria, na matemática. Então, dizemos que x é um arco em radianos e o seno de x é a medida do arco do seno x. Então, quando o arco x tender a zero, o limite da função do valor do seno de x será igual a 1, que é o que nós temos numa tabela de valores trigonométricos. Aqui, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando na principal, escolhi o valor seno, mas podemos fazer isso para a função cosseno, tangente, secante, cossecante. Arco seno, arco tangente, arco cossecante. Então, aqui, né, vamos considerar então como exemplo para vocês saberem de onde que sai este valor 1, que é o valor exato que nós temos por tabela, que se aprende no ensino médio. Vamos considerar então um arco X, que está escrito em radianos, cuja medida seja próxima de zero, não zero, próxima. Digamos que x é igual a 0,0001 radianos. Nessas condições, o seno de x será igual a 0,001 igual a 0,00009999. Então, podemos perceber que ele está se aproximando de onde? De 1. Tá? Fizemos o quociente destes dois números, na qual apresentei para vocês, e um valor muito aproximado de 1 é o resultado obtido. No gráfico que vocês podem perceber, temos um arco trigonométrico, que nos fornece um triângulo retângulo, que é um triângulo cujo ângulo reto é o valor de 90 graus. Então, dizemos que o seno de 90 graus é igual a 1. É da onde sai essa pequena demonstração que realizei. Aqui, para começar, então, eu vou falar um pouquinho da taxa de variação média, que é um conteúdo bastante importante dentro dos limites e das derivadas que nós veremos a seguir. Falando de uma função f de x, onde a sua variação ocorre entre x0 e x1, são dois pontos pertencentes ao seu domínio. E chamamos a taxa de variação média, f, variando de x, o x variando de x0 para x1, o quociente dado. Então, a variação da df sobre a variação de x, como que isso varia? A variação df é a variação da função no ponto x1, subtraído da variação do ponto x0, dividido pela variação dx. Qual é a variação dx? x1 menos x0. Por que x1 menos x0, não x0 menos x1? Porque é o valor maior, supõe que seja um valor maior para o valor menor, a fim de que tenhamos valores positivos. Como nós falamos, nós estamos trabalhando com o conjunto dos números naturais. Então, um exemplo de um cálculo é a taxa de variação média. Antes de falar desse exemplo, a aplicabilidade da taxa de variação média nós podemos muito ver na física, quando nós estudamos a variação dos movimentos dos corpos, variação da velocidade, variação do tempo. Então, aqui, a taxa de variação média nos 2 primeiros segundos após o lançamento de um projétil. Então, vamos calcular primeiramente para uma função h, essa altura, para um ponto 0 e depois para um ponto 2. Substituindo numa dada função, tá? Que é 2 mais 8x mais x ao quadrado. Então, vamos lá. 2 mais 8 vezes 0 menos 0 ao quadrado, obteremos o primeiro valor para h de 0, 2. E para h de 2, fazendo a mesma substituição, teremos o valor 14. Agora, o que nos resta? Resta substituir na representação simbólica da variação média. O que obteremos? 14 menos 2 sobre 2 menos 0, que dá 12 sobre 2, que é 6 metros por segundo. Então, foi essa a variação média do lançamento do projétil, de acordo com a função dada. Então, falando um pouco sobre as derivadas, vamos começar falando da derivada da função num ponto. Vamos considerar, então, uma f de x, novamente, e um ponto x0 dentro do domínio dessa função. Por que eu falo dentro do domínio? Porque são os valores possíveis que essa função pode obter,
Então, chamamos de derivada de f no ponto de x0, se existir o limite neste infinito. Bom, então, considerando, como nós acabamos... Por que a gente estudou o limite, a variação média? Porque agora nós vamos precisar, para calcular as derivadas, o limite. Então, vamos atribuir. Então, qual a derivada de f de x, que é igual a x² no ponto x0 igual a 3? Primeiramente, pegando a taxa de variação média, vou fazer a substituição. E o que eu obtive? Resolvi ali, como vocês podem ver na terceira linha dessa resolução, resolvi o produto notável, substituí os valores dados. No caso, como eu falei que o ponto x0 tem que ser igual a 3. E o que eu obtive? Obtive um valor 6. Então, quando eu falo de uma função derivada, agora eu vou ter uma função envolvida neste cálculo. E a função derivada abrange também todos os tipos de funções que conhecemos. Funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas, função inversa e entre outras. Função produto, função soma, função quociente. E vamos considerar aqui, também para realizar nosso cálculo e o exemplo e melhor entendimento, vamos utilizar também a derivada de x para um ponto x0. Tá? Então, essa função que eu vou trabalhar com vocês primeiramente, também representa uma função quadrática, uma função de segundo grau incompleta. Definida em x igual a 0, tá? Então, vamos fazer o cálculo. Então, pelo teorema do valor médio, substituindo lá no teorema do valor médio, o que eu obtive? O limite quando a variação ΔX tende a 0, de 3 mais x mais ΔX ao quadrado menos 3x ao quadrado sobre a variação do ΔX. Então, o que eu vou ter? Limite quando ΔX tende a 0, desenvolvi todo o produto notável que ficou dentro do parênteses, menos 3x ao quadrado sobre a função ΔX. E, resolvendo este produto notável, vou chegar ao valor obtido de ΔX, coloquei o ΔX em evidência, em um fator comum, porque ele era comum a todos os pontos, e vou fazendo a substituição, fazendo a simplificação, obtive que a função ΔF sobre ΔX, essa variação, me forneceu um valor 6x. Voltando aqui um pouquinho, aí se eu atribuísse para essa função um x, algum valor, ou seja, 3, 4, 5, qualquer que seja ele, apenas substituiria, no caso, se eu quisesse f de 3, substituiria esse 3 no lugar do x e obteria 6 vezes 3, 18. O valor, então, seria 18. Então, aqui eu coloquei só breves exemplos sobre as principais funções elementares. No material de vocês tem outros inúmeros exemplos, bem como as demonstrações de cada uma dessas fórmulas. E a primeira função elementar é a função constante. É a função mais simples que tem na matemática. Então, quando eu vou derivar, ou seja, eu vou deixar essa função de uma forma mais simples, considerando uma f de x igual a c, sendo que a c sendo uma função contínua, então a derivada dessa função constante é 0 para todo x. Que números que pode representar essa função de constante? A derivada da função 5, que dá quanto? 0, que é uma função constante. Derivada da raiz de 3, 0 também. E assim sucessivamente. Então, derivada da função potência. Então, é toda função que eu apresento um determinado expoente. E como que eu derivo? O expoente, ele vem para frente da função dada, e o expoente em cima, na base x, ele é subtraído lá no expoente. Então, como fica? N, que é o expoente, que multiplicado por x na n-1. Temos ali um exemplo, tá, de uma função de primeiro grau, a base é uma função de primeiro grau, elevada a um expoente 2. O que eu fiz? Peguei o expoente, tracei para frente, então ficou 2 multiplicando 3x menos 1 e fazendo a subtração dos expoentes, 2 menos 1. Então, vezes o 3, que é a derivada dessa função. Então, quando eu obtive 6. Tá?
que multiplica 3x menos 1. Então, obtive 18 menos 6, 18x menos 6. Aí temos a da função logaritmo, que é dado por 1 sobre x, das funções trigonométricas, que a derivada da função seno é o cosseno, da função cosseno é a função seno, e assim sucessivamente. Temos a função derivada da soma ou da subtração, que é o' de x mais v' de x, e da subtração o' de x menos v' de x. E aqui seguem uns exemplos, como vocês podem perceber. Depois temos também a derivada de um produto, né, que derivamos por parte, conservamos o primeiro, derivamos o segundo, derivamos o primeiro, conservamos o segundo termo. Ali temos os exemplos também seguinte. É a derivada de um produto por uma constante, tá? Que a constante é o representado por a letra K nessa situação, e derivamos o segundo membro, conforme já estudamos a seguir. E a derivada do quociente, que é um pouco mais complicado, mas é a parte do mesmo produto. Conserva a primeira, deriva a segunda, deriva a primeira, conserva a segunda, dividido pela segunda função elevada ao quadrado. E temos mais um exemplo seguinte. Depois trabalhamos também com o limite da função exponencial, tá? Que tem uma formulazinha, que é a x vezes o logaritmo neperiano de a, para todo x real, ou seja, para qualquer valor de x. Já fizemos um breve cálculo ali, tá? E também temos o limite da função inversa, que trocamos x por y e depois substituímos ao final na função. Aí aqui nós chegamos ao fim da nossa unidade 1. Na unidade 2, trabalhamos um pouco do cálculo diferencial de algumas funções e integrais. O diferencial de uma função é quando derivamos essa função e multiplicamos pela variação de x. Ali temos um exemplo, né, considerando uma função f de x, 3x ao quadrado, para os pontos, né, abscissas, que é os valores de x, 1 e 1,01. Então, fazendo a substituição, o que obteremos? 3 vezes 1,01 ao quadrado, menos 3 vezes 1 ao quadrado, e obteremos 0,0603. Então, assim obtemos o limite dessa f de x. Falamos um pouco das derivadas sucessivas. Quando nós derivamos o número de vezes determinadas, partindo sempre do último resultado obtido. Por exemplo, a derivada sucessiva da função f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1. Então, fazendo a primeira derivada, ali nós obtemos o quê? 3x ao quadrado mais 4x. A segunda derivada, 6x mais 4. Terceira, 6. Quarta, 0. Então, cheguei ao 0. Então, é meu limite de derivar essa função é a derivada quarta, que é 0. Não necessariamente temos que fazer sempre até o final essa derivada sucessiva. Depende do exercício dado, da finalidade na qual aplicamos. Depois nós temos também as fórmulas de Taylor e Maclaurin, para valores que serve para resolvermos funções do tipo logaritmo de 35, logaritmo neperiano de 42, sendo 17 graus, e a exponencial número de Euler, 2,71. Entre outros cálculos. É um método utilizado muito em programa de computadores e calculadoras para determinadas funções. Aqui, então, nós temos este número dado por esta grande função, no caso, tá? Então, vamos dar um exemplo. Como que eu vou aplicar? Vamos considerar, então, uma função e na x, que é uma função exponencial. Então, derivada como a função e na x é sempre constante, a derivada dela sucessiva, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira, e assim sucessivamente, seria e na x, porque é esse o valor que ela admite. Assim, para essa função exponencial, a fórmula pode ser dada de uma forma mais reduzida do que a primeira que eu mostrei ali, tá? E para uma função, se eu falar e na 1, usando a aproximação de quarta ordem, teremos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que calcular até embaixo, como você pode ver, nós estamos utilizando o fatorial. Nós estamos utilizando o fatorial, tá? Então, nós vamos fazer até o quarto fatorial. Em cima são valores simples, até mesmo porque essa função é constante, substituindo o valor 1, que é o expoente 1 que eu estou pedindo. O que eu obtive resolvendo tudo isso? E cada uma dessas partes
tirando o mínimo múltiplo comum, como se fez necessários, obtemos que na 1 é 65 sobre 24, e isso aproximadamente me fornece 2. Tá? A mesma nós podemos fazer para as funções trigonométricas, funções seno, cosseno, tangente, secante e cossecante, tá? Que podemos ver exemplos a seguir. Também temos as regras de L'Hopital, que serve para limites, quando temos determinado quociente de funções, obtemos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Quando resolvemos essas derivadas, temos que fazer opções, como já mostrei até anteriormente na divisão de funções exponenciais, que é necessário fazer uma divisão ou adaptar essas funções para que possamos substituir e não chegarmos a 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Então, é isso que nós fazemos na regra de L'Hopital. E obtemos aqui, nesse primeiro exemplo, que essa função é igual a 2. As integrais, gente, nós fazemos o processo ao contrário das derivadas. Se as derivadas nós desmanchamos e deixamos os valores maiores, as integrais nós vamos fazer como o próprio nome diz, integrar, deixar ela maior, deixar ela de uma forma original. Então, o que eu faço? Qual que é a minha integração? Vamos partir de um exemplo para deixar isto mais simples. Qual é a minha integral da função 2x dx, derivando em relação a x? É x ao quadrado mais c. Por quê? Porque aquele 2 que está na frente ali, nada mais é que era o expoente dessa função anteriormente. Por que c? Porque ele me fornece uma constante. Porque eu sei que anteriormente ele tinha uma constante ali. Porque ele estava ali derivado. Bom, a mesma coisa, se é 3x ao quadrado dx. Qual era essa função? X ao cubo mais c. Por quê? Porque eu sei que aquele 3 desceu e eu subtraí. Ficou 3 menos 1, que deu 2, que era aquele ali. Então, é x ao cubo mais c. E assim sucessivamente. D5 dx é 5x. Por quê? Porque eu sei que o 5 desceu de acordo com a função exponencial. E assim sucessivamente. Aqui eu apresentei para vocês umas principais regras de integração, tá? Das principais funções, as funções trigonométricas, as funções exponenciais, funções logaritmos, função arcosseno. Depois nós apresentamos as 4 propriedades operatórias das integrais, que é a distribuição dessas integrais. Nós temos uma soma de uma integral de duas somas e separamos a integral para a função 1 e para a função 2. Depois a propriedade da subtração, tinha uma subtração de duas funções, uma integral delas, separei também. Terceira propriedade, tinha uma constante na frente, coloquei a constante para frente e calculei a integral dessa função. A seguir, nós temos alguns exemplos que nós vamos fazer aplicabilidade dessas integrais. A integral definida nada mais é quando essa integral possui dois valores limite, um valor limite para A e um valor limite para B, cuja resolução é a integral da função B menos a da função A. Então, ali, como você pode perceber, calculamos a derivada primeiro, calculamos a integral primeiro e depois substituímos os valores separadamente para cada um e subtraindo. No caso ali, com dx ao quadrado, eu sei que a integral é x ao cubo sobre 3. Substituindo o 5 para a primeira parte, 5 ao cubo sobre 3, menos 2 ao cubo sobre 3, que é 117 sobre 3. E assim, outros exemplos também temos no nosso material, que também tem essa integral definida. No caso, nós podemos utilizar para a área, quando nós temos várias funções dentro de um determinado exemplo. Esse primeiro exemplo, nós temos uma só função, que é a função de x ao quadrado. Primeiro, integramos e depois fazemos a variação. No caso desse gráfico, você pode perceber que a variação é entre 1 e 3. Sempre valor menor menos valor maior. Tá? Aí, fizemos todo o cálculo, substituímos. Nesse caso, dessa segunda função, temos duas áreas, como você pode perceber. Área 1 e 2. A primeira varia de 0 a 3 e a segunda de 3 a 4. Depois, somamos as duas áreas para ver qual é o valor total e obtemos 19 terços. E as técnicas de integração, nós temos a integração por partes, onde resolvemos separadamente as funções dadas, acopladas nessa integração. Também temos as integrais duplas, que resolvemos separadamente, de trás para frente. E também temos as integrais triplas, no caso temos três funções compondo, derivar em relação a x, y e z, como são de trás para frente.
Z, Y e X. A unidade 3, nós falamos um pouco da introdução à lógica matemática, falamos o que são as proposições e os conectivos. As proposições podem possuir valores lógicos verdadeiros ou falsos, e temos os princípios que regem a lógica, do terceiro excluído, da não contradição e da identidade, os valores lógicos das proposições que podem ser verdadeiros ou falsos, e a classificação das proposições, tá? Que são as simples, que são representadas pela letras minúsculas, e as compostas, que são representadas pelas letras maiúsculas. Compostas quando tem duas proposições dentro de uma só, tá? Os conectivos são palavras que ligam duas proposições, tá? São muito usados na lógica matemática, o e, ou, não, se, então, se e somente se. Depois nós temos as tabelas verdades, que são bastante importantes e nos ajudam a ter uma noção do que é a lógica matemática, tá? Se alterna de 4 em 4 para P, de 2 em 2 para Q e de 1 em 1 para R. Eu peguei uma tabela verdade aqui como exemplo maior para estes valores, tá? Depois os valores lógicos da proposição, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Temos aqui um exemplo, o Sol é verde, um hexágono tem 9 diagonais. E raiz de 2, a 2 é a raiz da equação x² mais 3x menos 4. Então, a primeira proposição, Sol é verde, falso. O hexágono tem 9 diagonais, verdadeiro. E 2 é a raiz da equação, é falso, tá? Então, temos uma proposição formada falso, verdadeiro, falso. E as operações lógicas, temos a operação de negação, de conjunção, de disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, tá? Cujo nosso material apresentará como construir as tabelas verdades desses tipos de proposições, dessas classificações, e vários exemplos e atividades que ajudarão você a complementar os seus estudos acerca da lógica matemática. Depois, ensinamos passo a passo a construção das tabelas verdades, e como que determinamos o número de linhas que essas poderão ter, tá? Depois nós temos as tautologias, contradições e contingências, que são bastante importantes, que mostram os tipos de proposições nas lógicas matemáticas que nós poderemos ter, os valores lógicos integrando essas proposições e as proposições obtidas, tá? E é isso. Dentro do nosso material, nós possuímos uma grande quantidade de exercícios que ajudarão você a complementar os seus estudos, e tenha ótimos estudos e um ótimo curso para você.